Então, este capítulo é sumamente importante. Dirigentes de reunião mediúnica, então, precisam dominar este capítulo para que eles possam coordenar adequadamente a reunião mediúnica. Os médiuns, para entenderem o mecanismo da comunicação, se asserenarem, inclusive, em relação à crítica. Muitos médiuns já afastaram de reunião mediúnica com medo da crítica, o que é inconcebível. Qual crítica? O espírito deu um nome, ou não deu nome, e o médium faz aquele questionamento, mas será que eu não estou enganando o grupo? Será que eu não estou enganando a mim mesmo? E aí que vem a importância de entender o que é possível numa comunicação mediúnica, sem inviabilizar a manifestação. Porque se eu falei que a gente vai entender aqui a lógica, o bom senso, aplicar a razão, não é para criticar, mas é para entender até que ponto pode ir uma manifestação. Então, na verdade, a gente vai aprender a valorizar mais as manifestações e o médium tirar essa ansiedade que muitos têm de achar que tem que ser perfeito na comunicação, que tem que dar a maior identidade. Casos como o Chico Xavier, que dava nome, datas, até característica de assinatura, é raríssimo. São médiuns missionários. A maioria de nós não tem essa possibilidade. Mas não quer dizer que não seja um médium útil e importante para a espiritualidade. É que às vezes a gente fica com excesso de exigência e fazendo comparações indevidas. Com Chico, Divaldo, Raul Teixeira, Ivone. Não, são ícones que vieram aqui em trabalho missionário. A maioria de nós está num trabalho de tarefa, mas não menos importante, porque cada um tem um papel, né, a desempenhar. Então, o dirigente não pode exigir muito do médium, a perfeita identificação, e nem o médium exigir muito de si mesmo, para que ele seja perfeito, dentro da possibilidade de identificar o espírito comunicante. Senão a gente cai em extremos. A mensagem é autêntica, mas não tem os detalhes. Um médico manifesta através de um médium. O grupo conhece esse médico desencarnado. O que você espera de uma mensagem de um médico desencarnado? Que ele vem falar de medicina. Então, se ele vier falar de medicina e se apresentar, é muito provável que o grupo aceite, porque ele usou palavras, termos, jargões médicos. Mas e se ele não quiser falar de medicina? Ele tem livre-arbítrio. Ele pode querer falar de evangelho. E se ele quiser falar de evangelho e der um nome? A maioria vai dizer que foi uma mistificação. Porque ele tinha que falar de medicina. Mas o espírito é livre. Ele fala do que ele quiser. Ele não é obrigado a vir e falar da medicina. Às vezes ele quer até deixar isso de lado e buscar outras fontes de saber, como o Evangelho de Jesus. Pode vir falar do Evangelho de Jesus. E ser uma mensagem autêntica. O que não pode é, por exemplo, psicografar uma mensagem de baixa qualidade e falar que é um de um Emmanuel. Aí é outra coisa. Por causa daquilo que a gente conhece da autoria de Emmanuel. Ou um Bezerra de Menezes que vem falar de trivialidades. Aí é que a questão fica complexa. Por isso eu disse que aqui nesse capítulo nós vamos ter a chave para identificar, mas não é uma receita de bolo. Porque não existe uma receitinha para você, olha, você faz isso, 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 que você vai identificar o espírito. Não é assim. Cada manifestação é única. Não existem duas manifestações iguais, nem pelo mesmo médium. Então, esta visão ampliada da identificação dos espíritos, que eu trago aqui em preâmbulo do estudo de hoje, é exatamente para a gente entender o que o codificador está pesquisando neste capítulo e qual é a pretensão dele. É seríssima. E como eu disse, duas vertentes se abrem e que nós, estudantes da mediunidade, não podemos perder de vista. O fato da reunião mediúnica e todos os seus desdobramentos e o cotidiano do médium. Médium na expressão ampla da palavra, incluindo aí os médiuns de efeitos patentes, ou como a gente chama,
de efeitos ostensivos, ou a maioria da população que detém o sentido novo, que é a faculdade mediúnica, mas ainda em estado latente, não querendo dizer com isso que não sofre a influência dos espíritos. Eu, particularmente, acredito que nós devemos estudar isso muito com o frequentador do centro espírita. O frequentador do centro espírita, ele precisa começar a entender a importância de diferenciar pensamentos. É o mais importante dentro de mediunidade. Mediunidade é pensamento. Mas a gente vê como fenômeno. Então, nós precisamos superar essa fase de falar em mediunidade e lembrar de reunião mediúnica só. A gente fala de mediunidade e lembra de reunião mediúnica também. Mas é preciso ver a mediunidade inerente à psique do indivíduo e, portanto, acompanhando em todos os atos e realizações. Tanto endógenos, ou seja, comandos psíquicos internos que dão o funcionamento do metabolismo orgânico, quanto exógenos, no sentido de ações exteriores que a faculdade mediúnica me permite, na família, no trabalho, na sociedade, enfim. É muito importante. É daí que a gente vai superar aquela fase de obsessão que eu narrei agora há pouco, e a gente vai dar um passo a mais no nosso processo evolutivo. Essas explicações iniciais foram necessárias, não só para a gente valorizar e entender a importância desse capítulo,